Esse aqui é um dos vídeos que vocês mais me pediram nas últimas semanas. Alguns meses atrás, durante a última edição do Big Brother Brasil, eu fiz um vídeo aqui analisando a segurança do processo de votação do paredão. Aliás, o vídeo ficou bem massa, vou deixar aqui nos cards e na descrição, confere lá depois. Na época estavam rolando vários vídeos na internet de pessoas supostamente usando bots pra colocar votos pra eliminar algum competidor que eles não gostavam. E agora o reality do momento é a Fazenda. E como o Big Brother e a Fazenda são os maiores realities do Brasil, é natural que eles sejam comparados em vários quesitos. E aí, é claro, muita gente veio me pedir a minha opinião sobre os recursos de segurança da votação da Fazenda, até porque, recentemente, assim como rolou no BBB, surgiram também vídeos de pessoas usando bots pra votar na roça da Fazenda. Então bora analisar todo o processo de voto na roça e ver se a gente consegue criar um bot que fica colocando inúmeros votos e um participante de nossa escolha na Fazenda. Vamos ver todos os componentes de segurança que aparecem pelo caminho e comparar com o que a gente viu e com o que a gente conseguiu fazer naquele vídeo lá do BBB. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel Pato, você tá no canal da galera que ama tecnologia e hacking. E antes de mais nada, tenho que dar um aviso muito importante. Esse vídeo não tem como objetivo incentivar que alguém aí trapaceie na votação da Fazenda. Eu tô aqui apenas como especialista analisando os mecanismos de segurança que a gente vê enquanto a gente faz uma votação na roça. Eu não tenho nenhuma intenção em causar qualquer interferência com os resultados da votação e sou completamente contra qualquer um que tente fazer isso. No fim das contas, a Fazenda acaba sendo o contexto que a gente usa aqui pra gente aprender mais, pra gente discutir sobre tecnologia e sobre segurança da informação. Então, por favor, não use esse conteúdo pra nenhum outro fim que não seja aprender mais sobre esses assuntos. E se você vota na Fazenda, não descumpra os regulamentos propostos pelo programa. Fechado? Bora lá então. Bora fazer um voto ali na roça, na Fazenda, pra gente ver como funciona o processo de votação pro usuário. A votação na Fazenda funciona de forma extremamente simples. É só entrar no site da votação, indicar o participantes que você quer que permaneça na competição e confirmar o voto. Simples assim, e o site já mostra a confirmação do seu voto então. E a dinâmica do programa permite a você votar quantas vezes você quiser, então você pode repetir esse processo um monte de vezes. Agora, só de ver esse processo de voto já deu pra perceber umas pequenas diferenças em relação aos recursos que tem na votação do paredão do Big Brother. O primeiro ponto é que o visitante não precisa criar uma conta e fazer login na sua conta para poder votar. Então um usuário anônimo não autenticado consegue entrar no site e fazer o seu voto. E o segundo é que não teve nenhum captcha. Você não precisa executar nenhum desses desafios para provar que você é um humano e não um robô. É simplesmente marcar o participante sem desafio nenhum, sem captcha nenhum. E aliás, esse foi o ponto que vocês mais me questionaram na minha inbox. Muita gente veio me perguntar sobre como será que eles estão fazendo controle contra bots, já que não tem nenhum captcha ali. Será que seria o caso de um captcha invisível, alguma tarefa que rode no navegador do usuário para comprovar que aquele é um navegador autêntico? Como é que será que isso acontece? Vamos analisar, vamos descobrir isso então. Pra gente entender melhor o que tá acontecendo então, a gente precisa ver os bastidores dessa aplicação. Vamos ver o que o nosso navegador envia para os servidores da Fazenda quando a gente participa da votação e emite um voto. Primeiro a gente vê um request para esse host, esse endpoint aqui, que retorna os detalhes da votação que tá rolando agora, a votação que tá ativa. Ele diz quem tá participando dela, o nome, o link das fotos e seus IDs no sistema. Em seguida, depois que a gente escolhe em quem a gente quer votar e clica para enviar nosso voto, rola um outro request para esse outro host aqui. Esse sim é o request que faz o servidor computar o nosso voto. Ele é um post e nele são enviados dois parâmetros. Um contém um ID do participante em quem a gente está votando e o outro contém um ID da votação que está em andamento. Ou seja, cada vez que rola uma nova roça, né, a cada semana do programa, esse ID deve mudar. Quando a aplicação responde o nosso request, então, a gente não vê nenhum conteúdo no corpo da resposta. O que indica pra gente se o voto foi computado com sucesso ou não é o status code do HTTP, que no caso aqui o 200 significa que nosso voto foi computado com sucesso. Então, em caso de qualquer erro ou qualquer situação que leve a não computar o voto, o servidor responde com outro status code, como por exemplo, ele responde o 404, o famoso not found, para quando a gente envia um voto com o ID de um participante inexistente ou um ID de uma votação inexistente. Simples assim
E é só isso mesmo. Mas pera lá, então na verdade não tem nada aqui para impedir que votos sejam feitos por um bot? Olha, na verdade até tem alguma coisa. As aplicações do R7, o site da Fazenda, usam o serviço da empresa Akamai, uma gigante aí no meio, que fica entre os servidores da Fazenda e você, o visitante. Essa empresa filtra então todo o tráfego que está indo para o R7 e nisso então eles conseguem adicionar recursos de segurança como verificações, além de outros recursos como cache para aumentar a velocidade do site e diminuir o consumo de recursos pelos servidores do R7. E uma das verificações de segurança que a Akamai tem como serviço e disponibiliza é a verificação por bots. E a gente vê uma evidência desse serviço em uso aqui nos cookies da aplicação. Eles setam esses cookies de controle em todos os requests. A cada vez que a gente envia um request, como um voto, por exemplo, eles definem um novo valor para esse cookie. Só que tem uma coisa estranha aqui. Apesar da Akamai ter esse serviço, sinceramente parece que ele não está sendo usado. Ele provavelmente está desligado ou não foi configurado pelo pessoal do R7. Se liga só. Se eu simplesmente repetir o request de um voto algumas vezes, sem nem atualizar o valor do cookie da Akamai, a aplicação aceita o meu request e, ao que tudo indica, computa o meu voto. Simples assim. E esse não é o único recurso que eu encontrei meio que desativado. No front-end da aplicação deu para ver que eles implementaram o reCAPTCHA da Google, que seria um CAPTCHA fantástico para ser utilizado nessa situação. Porém, apesar de estar implementado, ele está desativado. Mas então, se todos esses controles estão desativados, é só a gente enviar uma chuva de request de votos e pronto? Olha, pior que é quase isso sim. Eu vi que é sim possível gerar votos simplesmente repetindo esse request de votação. Porém, existe um recurso da Akamai que esse sim está em uso, que é o chamado Rate Limiting. Ele estabelece um limite de quantidade de requests que eu posso enviar para o servidor em um determinado intervalo de tempo. Vamos ver como é que isso está acontecendo aqui na votação da Fazenda. Mais uma vez eu repito os requests de votos por várias vezes e como dá pra ver aqui, os primeiros ele aceita numa boa, retornando o status code de 200 e computando o meu voto. Mas logo ele começa a retornar um erro parando de computar os votos. Vendo o retorno do servidor nesses erros, a gente vê pelo header server que esse retorno foi da Akamai e não da aplicação lá no R7. Ou seja, a Akamai que está no meio do caminho entre a gente e o servidor do R7 barrou o request. E com certeza eles fizeram isso porque a gente enviou requests rápidos demais. Então quando isso acontece, o nosso IP é bloqueado por alguns segundos e a gente tem que parar de enviar esses requests e aguardar um certo tempo para a gente ser desbloqueado e poder voltar a votar. Eu fiz um script para tentar encontrar a razão ideal de intervalo entre os requests e também fazendo os requests pararem por alguns segundos quando eles bloqueiam a gente e retornam algum erro. Depois de alguns testes, eu descobri então que se o intervalo entre cada voto for de 0,6 segundos, o servidor não nos bloqueia. Com esse intervalo eu pude então deixar meu bot votando sem parar, votando uma vez a cada 0,6 segundos, ele rodou numa boa sem tomar nenhum bloqueio. E se a gente for considerar o tempo de conexão ao servidor e o processamento do request, e usando então um intervalo de 0,6 segundos entre eles, um único endereço IP pode gerar cerca de 5.100 votos por hora. E talvez desse até para melhorar esse resultado usando os recursos do HTTP2 de requests paralelos em uma única conexão TCP. Isso não foi algo que eu experimentei porque eu já estava bem satisfeito com os resultados que a gente já estava vendo até então, já serviu para o que eu queria constatar e eu não precisaria ir além. E é claro, esse resultado a gente está falando para um único IP. Alguém que tivesse interessado em manipular os resultados da votação certamente poderia usar vários IPs por meio de proxies que existem por aí. Então para cada IP de proxy que essa pessoa tiver, ela pode enviar um voto a cada 0,6 segundos. Mas eu encontrei um outro jeito de enviar votos por outros endereços IPs que não é com proxy nem VPN e é um tanto curioso e confesso que é até engraçado. Olha isso aqui. A gente viu que o request para gerar um voto é extremamente simples. É um post que é enviado para o servidor de votação, contendo dois parâmetros apenas, sendo um deles o ID da votação e o outro o ID do participante. Não tem nenhum token, nenhum captcha, nenhuma informação que mude, nem nada. São só esses dois parâmetros mesmo. E sendo assim, a gente pode então criar uma página maliciosa que faça com que o navegador de quem acessar essa página envie um post lá para o servidor de votação da Fazenda contendo esses parâmetros que são necessários para o voto ser computado. É bem isso que vocês ouviram. A gente pode fazer uma página que, enquanto o visitante está ali navegando, o navegador dele vai ficar enviando votos para a Fazenda no participante que a gente escolher,
sem ele ter qualquer ideia de que ele tá fazendo isso. É totalmente invisível para o usuário e a gente pode enviar vários votos durante a navegação dele. Bora ver isso aqui na prática então. Eu criei uma página bem simples contendo o player do YouTube e eu coloquei um vídeo bem longo para tocar. No caso, o vídeo de quando eu fui bater um papo lá no Flow, que por sinal foi muito massa participar lá. Se você não viu, assiste depois, vou deixar o link nos cards. Mas essa simples página com o player do YouTube tem na verdade um segredo por trás. Ela tem um script que vai enviar o request da votação. Esse script vai enviar um voto a cada segundo. E como você pode ver, para o visitante não acontece nada de diferente. Ele pode ficar lá assistindo esse vídeo numa boa. Não tem nada visual que indique que qualquer outra coisa esteja acontecendo para ele aqui. Mas se a gente abrir aqui as ferramentas de desenvolvedor no navegador e olhar a aba de rede, a gente vê os requests que estão sendo enviados. E todos eles estão recebendo o status code 200, ou seja, os votos que estão sendo gerados aqui estão sendo computados. Então podem existir páginas por aí que enquanto você está visitando elas fazem o seu navegador enviar votos em um participante da fazenda sem você ter qualquer ideia disso. É muito doido isso, né? E esse comportamento vulnerável se chama Cross-Site Request Forgery, que a gente chama bastante pela sigla CSRF. E a gente só consegue fazer isso porque a aplicação só exige dois parâmetros que a gente sabe quais são os valores, que é o ID do participante e o ID da votação. Como ele não exige nenhuma informação dinâmica que fosse imprevisível pra gente, como por exemplo um token gerado para cada sessão de votação, ou até mesmo um CAPTCHA, a gente tem todas as informações necessárias então para montar um request de votação perfeito por esse usuário. E uma página pode fazer com que o visitante envie esse post para uma outra aplicação. Outra parada bem curiosa, bizarra, engraçada aqui, é uma parte do código do front-end da aplicação responsável por mostrar para o usuário a confirmação de que o voto dele foi computado ou se teve algum erro no meio desse processo. Vocês lembram que eu falei que o servidor indica se o voto foi computado ou não através do status code que ele retorna, né? Bora dar uma olhada então no código do front-end que trata dessa informação. Repara que ele até trata esse status code aqui para encaminhar o usuário para alguma tela de sucesso ou para uma tela de erro, só que aqui onde ele trata as situações de erro, ele está encaminhando o usuário para o mesmo lugar que ele encaminharia nas situações de sucesso no voto. Ou seja, mesmo que role um erro na sua votação e o seu voto não tenha sido computado, a página da Fazenda vai sempre te mostrar a mensagem de que seu voto foi sim computado com sucesso. Aliás, um dos vídeos que me passaram por inbox era de uma pessoa usando vários navegadores automatizados, clicando sozinho como bots mesmo para gerar esses votos. E beleza, isso é viável, só que se ela estiver gerando mais de um voto a cada 0,6 segundos, o IP dela vai ser bloqueado diversas vezes e os votos desses bots não vão ser computados. Só que o dono do bot pode acabar achando que tá dando tudo certo, porque a mensagem que o site exibe é sempre de que o voto foi sim computado com sucesso, mesmo quando ele não é. E aliás, ainda falando sobre esses bots que usam automação de navegador, para essa situação aqui eles são meio que desnecessários. Como deu para ver, o voto é gerado com um único request. Só automatizando o envio desse request já é suficiente para gerar esses votos, então usar um navegador inteiro para automatizar cliques é um esforço totalmente desnecessário. Bom, concluindo então, comparando com o que a gente viu do sistema de votação do paredão do Big Brother, realmente o sistema da Fazenda é muito mais simples e, digamos assim, mais descuidado também. Eles não exigem cadastro para votar, não tem qualquer mecanismo de verificação se esse voto está vindo de um bot ou não tem grandes punições quando uma atividade suspeita é reconhecida vindo de alguém que está votando, que é algo que a gente viu que foi implementado no Big Brother e que funcionou bem por lá, e não tem nenhum tipo de token gerado a cada sessão de votação que serviria contra o Cross-Site Request Forgery. Eu torço de verdade para que eles estejam estabelecendo algum limite de votos por IP ou fazendo alguma coisa lá no servidor deles depois que eles já receberam os votos e antes da somatória final para decidir aí qual participante foi eliminado, porque do contrário, se for só isso que a gente tá vendo aqui, se todos esses votos que o servidor tá dizendo que foram computados de fato estiverem contando, o negócio tá um pouco complicado. Eu espero também que em algum momento eles decidam usar um CAPTCHA, faria uma grande diferença nesse sistema. Inclusive o próprio reCAPTCHA da Google que eles já têm implementado seria uma excelente opção para essa situação. Espero que vocês tenham curtido essa análise bem rapidinha aqui desse vídeo de hoje. Me conta nos comentários tudo o que vocês acharam sobre isso. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, saiba que você pode dar uma força gigantesca para o canal se inscrevendo e habilitando as notificações. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade, então muito obrigado a todos vocês que são inscritos. E muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, então. Eu espero que você tenha curtido e a gente se vê numa próxima. Até lá!